Então, Lucas 12, verso 35. Eu vou ter que começar a usar óculos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E diz o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração ou o alimento? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. Vamos fazer mais uma oração e pedir que o Senhor fale conosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Acabamos de ler o texto bíblico, a Tua palavra, as Tuas palavras e os Teus ensinos. Oramos para que nesta noite o Teu Espírito fale conosco. Ilumine as nossas mentes e abra os nossos corações, para que possamos ser instruídos na verdade da Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que sejamos, ó Deus, renovados e fortalecidos na nossa força. Deus querido, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Eu peço que o Senhor fale através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um texto, e o texto em si, que nós acabamos de ler, o ponto principal dele é sobre estar pronto. Então o tema da mensagem hoje é esteja pronto. O tema da mensagem hoje é esteja pronto. Jesus está numa multidão, falando, ensinando, e para a gente entender um pouco essa questão de estar sempre preparado. É isso que a ideia do texto é essa. Esteja pronto, esteja preparado. E eu lembro-me que meus pais tinham um amigo pastor José da Anunciação, já descansa no Senhor, e ele já dormia de roupa. Ele dormia de terno, gravata,
porque ele dizia que se acontecesse qualquer coisa à noite, se precisasse ir orar por alguém, se precisasse de algum socorro, ele já estava pronto. Não é para chegar nesse ponto, tá, irmãos? Não precisa dormir de terno e gravata. Mas é essa prontidão de estar preparado. É isso que o texto em si nos ensina nesta noite. E é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos, de que nós precisamos estar pronto. E a parábola do servo vigilante é que eles estavam aguardando o Senhor a qualquer hora. Quando que Jesus disse isso? Jesus narra esse texto num contexto em que, se você vê aí a partir do versículo de número 13, a parábola do rico insensato, Jesus é questionado, ele está ali falando no meio da multidão, e um homem, como eu falei para os irmãos na semana passada, o texto tem contexto, então foi escrito tudo junto, então não tem essas divisões. Então Lucas tem um pensamento quando ele está escrevendo isso. E o pensamento de Lucas é narrar essa situação e as palavras de Jesus para nós. Então, o texto da parábola do rico insensato vai dizer, alguém chega na multidão, Jesus está ali falando, né, ensinando, e uma pessoa na multidão chega para Jesus e diz: ó mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, ele tinha uma herança para ser repartida, talvez, né, dos pais que haviam falecido, e havia essa discussão com seu irmão sobre a herança. E ele vai pedir para Jesus, para que Jesus fosse juiz desta causa. Reparta comigo essa herança, fala com meu irmão. Aí Jesus vai dizer que a vida do homem não consiste somente nas riquezas. E Jesus diz: olha, guardai, acautelai, vos dá avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, para trazer essa ilustração, o que Jesus faz? Ele vai contar a parábola que nós sabemos do rico insensato, que ele acumula os seus bens, a sua fazenda produz bastante, e aí ele diz: olha, ganhei muita coisa, mas eu não tenho onde colocar os meus frutos. E aí ele diz: vou fazer uma coisa, vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar tudo, e vou dizer para minha alma: olha, alma, temos bens para descansar, come, bebe, alegra-se, porque nós temos bens para muito tempo. Aí Jesus disse: esse homem é louco, porque não sabe ele que hoje à noite Deus vai lhe pedir a sua alma, e o que ele tem para quem será. Então Jesus, atenta, Jesus está falando sobre estar pronto. Esse homem não estava pronto, ele acumulou riquezas, acumulou ganhos, mas a alma dele não estava pronto para algo importante, quando Deus o chamasse. E aí, a seguir, Jesus vai falar sobre um outro tipo de pessoa. Então, a primeira que ele está correndo aqui é sobre o rico, que vive só para a sua riqueza. E aí ele vai falar de um outro, que é aqueles necessitados, porque ele vai dizer a partir do verso de número 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, o primeiro, Jesus diz o quê? Olha, a vida não é só ter coisas, a vida é mais do que os bens. E aqui ele vai novamente dizer para quem não tem nada, ele diz: olha, não se preocupe por você não ter nada, porque a vida também não é só ter coisas, não é só comer, não é só beber, não é se preocupar com o que você vai vestir. E aí ele vai falar que Deus cuida das aves do céu, que Deus cuida dos passarinhos, que Deus cuida dos lírios do campo, e ele vai continuar dizendo para que a gente não fique inquietos, a gente não andeis ansiosos pelo que comer, beber. Então, Jesus está trazendo essa situação, e aí ele fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. E aí no verso 34 diz assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
E quando Jesus passa, da onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, ele introduz esta parábola. Quando ele está falando com a multidão sobre a questão da riqueza e a questão das preocupações por não ter as coisas, aí Jesus vai trazer esta parábola do servo vigilante, porque ele diz, olha, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O cingir o lombo aqui, a ideia que Jesus está dizendo, é para que eles esteja pronto. Porque naquele contexto, naquela época, as pessoas usavam, os servos, os homens, usavam aquelas roupas compridas, túnicas, ou, quem é hoje, vamos dizer, aqueles vestidos que iam até os pés, e para que facilitasse o trabalho, para que agilizasse na hora que precisasse fazer alguma coisa, as pessoas faziam o quê? Eles puxavam aqui e amarravam um cinto em volta da cintura para ficar com os pés livres, para que na hora de andar, se precisasse ter uma recompensa. Em verdade, o Senhor agora vai entrar, e isso aqui é interessante, que o Senhor entra, e em vez dele ser servido, é ele que vai servir a esses servos que estavam de prontidão. Diz, quando ele entrar, ele vai colocar esses servos na mesa, eles vão reclinar, e o Senhor vai pegar e vai servi-los. É uma inversão de valores. É aquilo que Jesus fez lá em João 13, a lavar os pés dos discípulos. O Senhor servindo aos servos. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se o servo estiver pronto, quando chegar e o Senhor encontrar ele fazendo isso, o Senhor vai vir e vai servi-los. E aí Jesus vai dar uma outra ideia, uma outra ilustração. Ele vai dizer, olha, é como um ladrão. Vocês têm que estar prontos, esteja pronto, por quê? Para vocês não sejam pegos desapercebidos. Esteja vigiando, por quê? Porque o Filho do Homem vai chegar como um ladrão à noite. E ele disse, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão fosse entrar, ele estaria vigiando. E as casas de antigamente, elas eram feitas de barros, então a ideia que tem aqui, esse minar as casas, é que a pessoa ia cavar como se fosse um túnel, para entrar por baixo. E aí se a pessoa está desatenta, ela não ia perceber a chegada desse ladrão. E quando nós percebemos hoje, o ladrão, ele sempre pega quem está o quê? Desatento. Já percebeu? Você está na rua andando com seu celular e o ladrão aproveita o quê? A nossa distração. Se você está desatento ali, distraído, o ladrão vem e... Já viram? Aparece, né, vários vídeos na televisão, a pessoa está lá andando na rua e tal. Em São Paulo tem a gangue da bicicleta. Não sei se vocês já viram. A pessoa está andando de celular lá, os caras maladas passam de bicicleta e... Porque a pessoa está distraída. No carro também, muitos assaltos que acontecem no carro é o quê? A pessoa está distraída. Sai de casa ou chega de casa totalmente, né, de forma aleatória, e daqui a pouco o ladrão chega e pega a pessoa distraída. Esses dias aqui na rua de casa, o rapaz teve o seu carro roubado assim. Ele desceu para abrir o portão, para entrar na casa dele, vinha vindo dois rapazes, e tinha duas meninas subindo na rua, e aí ele parou e falou, não, vou ficar aqui para não assaltar as meninas. E deixou o portão aberto e o carro ligado. Os meninos passou pelas meninas e foi e levou o carro dele. Distraído. O ladrão aproveita a nossa distração. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês precisam estar apercebidos, porque o dia do Senhor vai vir como ladrão. Não tem aviso. Ele vai chegar de forma inesperada, repentinamente. E aí ele vai continuar dizendo. Aí Pedro faz a pergunta, mas Senhor, essa parábola é para quem? É para nós? É para todos ou é somente para nós? Aí Jesus vai contar uma outra história de os servos que o Senhor deu o cuidado dos seus outros servos. Vai e fala, você cuida desses servos. E desse cuidado desses servos, o Senhor demora para retornar. E aí ele diz, olha, seria bom que quando o Senhor voltasse, esse servo estivesse fazendo o quê? A coisa certa.
servindo, cuidando, alimentando, porque foi essa responsabilidade que o Senhor deu. Mas Jesus disse, mas se aquele servo disser no seu coração, está aí no verso 45, o meu Senhor está tardando em vir, o que eu vou fazer? Eu vou começar a espancar os criados e as criadas, eu vou começar a bater nos outros servos, eu vou começar a comer, a beber, a embriagar-se, porque o Senhor não vai chegar mesmo. Aí Jesus disse, o Senhor vai chegar uma hora que esse servo não está esperando e vai encontrar ele o quê? Fazendo as coisas erradas. É por isso que a ideia de Jesus é essa, esteja pronto para quê? Para a volta dele. A ideia que Jesus está trazendo aqui para nós, e o que Ele quer trazer para nós na noite de hoje, é que nós precisamos estar com as nossas candeias acesas, com os nossos lombos cingidos, fazendo a coisa certa, para o dia que o Senhor Jesus retornar. Ele está dizendo, olha, o Filho do Homem há de voltar. E aí eu quero trazer algumas coisas para nós pensarmos nesta noite, dentro desse contexto de esteja pronto. Esteja pronto, a primeira coisa que eu quero trazer é esteja pronto para esperar o Senhor nos dias bons e também nos dias maus. Nós precisamos estar pronto para esperar Jesus nos dias bons, mas também esperar Jesus nos dias maus. Porque tem pessoas que eles estão somente prontos quando as coisas estão fazendo ou fluindo da maneira correta, ele está na expectativa, olha, não, agora estou esperando Jesus, estou crente, estou fazendo tudo, estou caminhando, mas quando as coisas saem da sua normalidade, essa pessoa também começa a viver uma vida de que Jesus me largou mesmo, Jesus me deixou aqui, eu estou no sofrimento, eu estou passando dificuldade, então eu vou viver de qualquer jeito, porque Jesus me abandonou. E aí Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos a hora. Ele está dizendo, olha, o Senhor pode chegar ou na segunda vigília ou na terceira vigília, e aí nós esperamos assim, esse servo poderia dizer, olha, vamos ficar pronto até a segunda vigília, era até 9 horas da noite. A terceira vigília era da 9 até meia-noite, depois a outra vigília era da meia-noite até as 4 da manhã, então Jesus está dizendo, olha, o Senhor pode chegar na hora que vocês não esperam. E o dia mau, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite. Quando a Bíblia fala de noite, noite fala de sofrimento. Quando nós falamos na Bíblia noite está falando de dor. Noite está falando que o choro pode durar uma noite. Noite está falando de escuridão, de trevas. Jesus disse, olha, vamos fazer as coisas enquanto é dia, porque vem a noite e que ninguém pode fazer mais nada. A noite é esse momento que a gente perde o sentido de algumas coisas, nós ficamos olhando e achamos que nós estamos só no problema. Lembra da parábola das 10 virgens? O Senhor chegou ao quê? À meia-noite. Um horário inesperado. E esse é o grande dificuldade que nós temos, irmãos, é de estarmos prontos na hora das adversidades. Às vezes vamos estar prontos para os dias bons e também estar pronto para os dias maus. E nós só nos preparamos para os dias bons. Nós só esperamos as coisas boas de Deus. Nós viemos para a igreja e nós caminhamos com Cristo sempre esperando que tudo vai dar certo. Nós olhamos e só esperamos o bem do Senhor. Mas só que a palavra do Senhor diz para a gente estar pronto para os dias maus, porque os dias maus também chegam. Os dias maus batem a nossa porta de a gente não estamos prontos. E ele é inesperado. Tanto para o dia bom quanto para os dias maus é inesperado. A gente nunca está preparado, a gente nunca estamos assim olhando, dizendo, olha, hoje vai acontecer alguma coisa na minha vida. Não, a gente vai caminhando. Mas o que Jesus está trazendo para nós hoje é isso, esteja pronto. Para você não ser pego de surpresa. É que nem o estudante na escola. Não estuda. Não é assim? Vai lá na escola de boa, não estuda, ali, aí quando o professor chega, prova surpresa hoje. Já viu? O coração acelera. Como assim? Surpresa? Não falou nada. Porque você não está pronto.
Você não está esperando, você não estudou, você não se preparou, você não sabia a hora que o professor ia dar a prova. Hoje não tem isso, mas na minha época que estudava, ainda a prova era oral. O professor chegava e falava, hoje prova oral. Chamava na frente, sentava na frente do professor, ele perguntava, você tinha que responder ali na... E se você não estivesse pronto, você era reprovado. E no reino de Deus é a mesma coisa. Se nós não estivermos prontos, nós podemos ser pego despreparado. E aí, quando o problema bate, nós não temos como respostas. Os dias maus chegam e nós não temos respostas. E nós podemos perder a vinda de Jesus porque nós estamos vivendo os dias maus. E aí nós ficamos questionando, perguntando, murmurando, reclamando. E não conseguimos perceber que Jesus pode chegar a qualquer momento. Que o Senhor pode chegar a qualquer momento. Tem pessoas que perdem Jesus nos dias maus. Os dias maus batem na porta e ele não está preparado. Ele sucumbe. Ele é levado, é aquele homem que constrói a casa na areia. Veio a chuva, veio a tempestade, veio tudo e ele se perdeu. Mas tem gente que não se prepara para os dias bons. Eles perdem Jesus nos dias das bênçãos. Tem gente que nos dias bons, ele não está preparado para viver as bênçãos que Deus também lhe concede. Porque é difícil, irmãos, viver na bênção. É difícil viver na bênção. Salomão se perdeu na bênção. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria, se tornou o homem mais sábio, o rei mais sábio, se tornou o homem mais rico do seu tempo. Salomão cresceu de uma forma, mas quando você olha o final da vida de Salomão, diz que Salomão se afastou de Deus. Salomão juntou mulheres, Salomão construiu templos de outros deuses para suas mulheres, e depois de tudo ainda Salomão entrou nos templos dessas mulheres e adorou os deuses dela. Você vê, na bênção Salomão perdeu. Uzias foi outro rei também que começou bem, prosperou, Deus abençoou o reinado de Uzias, mas quando ele prosperou, quando ele estava no alto, aí ele entrou no templo e quis apresentar sacrifício que não era função do rei. E aí os sacerdotes repreenderam ele e ele ficou irado. E aí a Bíblia diz que ele terminou seus dias leprosos porque se perdeu na bênção. E aqui, irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer é que nós precisamos estar pronto, esteja pronto, porque Jesus pode voltar no dia das nossas bênçãos. E você já viu aquelas pessoas que quando é abençoado, ele deixa de vir para o culto, ele deixa de servir, ele deixa de vir para a igreja, ele acha que não, está tudo bem, vou viver a minha vida, porque agora eu estou na bênção. E ele não tem tempo mais de orar, ele não tem tempo mais de ler Bíblia, ele não tem tempo mais de cultuar, porque ele está abençoado, agora ele tem outras coisas para fazer. E ele não está preparado, ele não se prepara. Outros perdem Jesus na hora dos dias maus, porque ele começa a murmurar. Lembra da mulher de Jó? Quando o dia mau bateu, ela falou: amaldiçoa esse seu Deus aí, Jó, e morre. Para que você vai ficar aí mantendo essa sua integridade? Porque ela não conseguiu lidar com os problemas. Tem gente que perde Jesus nos problemas. Tem gente que perde Jesus na bênção e tem outros que perdem Jesus nos problemas. Mas a noite de hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: esteja pronto para viver as duas situações com uma expectativa. Porque Jesus disse no texto: olha, a vida não consiste nessas coisas. Nós temos que estar olhando para onde? Para o céu. Não é nem a falta e nem o excesso. Nós temos uma outra expectativa. Qual que é a expectativa? A vinda do Senhor Jesus. Hoje nós estamos perdendo esta expectativa de que Jesus retornará. Nós estamos tão presos com a nossa vida cotidiana, tão presos na nossa vida terrena, buscando tanto as coisas dessa terra, tanto em ter em abundância.
tem mais, ou aqueles que estão em escassez, querendo conquistar mais coisa, melhorar de vida e se perdendo de que a nossa vida não termina aqui. As pessoas se preparam para tudo. Nós se preparamos para tudo, mas não estamos mais se preparando para a volta de Jesus. Nós não estamos mais se preparando para que o dia que Jesus chegar, e Ele pode chegar a qualquer momento. É algo inesperado, é isso que Jesus está ensinando para os discípulos nesta noite, ensinando para nós servos do Senhor, precisamos estar pronto, preparado para a hora que Ele chegar e nos encontrar, fazendo as coisas certas. Esteja pronto esperando o Senhor nos dias bons, mas também esteja pronto esperando o Senhor nos dias maus. Não sei em que nível você está, não sei se você está no dia bom ou se você está no dia ruim, mas você precisa nesse nível esperar a volta de Jesus. E já viu, nós somos assim, nós queremos que Jesus volte quando as coisas estão ruins. Percebeu? Quando as coisas estão ruins na vida, a gente fica, Jesus, você não volta logo. Jesus, olha, se o Senhor viesse hoje, que bênção que seria se o Senhor viesse hoje, acabaria com o meu sofrimento. Mas aí Deus abre as portas, a coisa melhora, a saúde fica boa, ganha um carro, né? Igual o Rafael Maiara, compra um carro, compra uma casa, aí fala, Jesus, segura um pouquinho aí, Jesus, a vida está boa, Jesus, não vem agora não. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais. E aí a gente fica, nós perdemos, mas o texto hoje nos ensina que a gente precisa estar pronto para esperar Jesus em qualquer momento, porque as coisas desta vida, elas são passageiras, elas vão ficar aqui, vai terminar tudo isso. A segunda coisa é esteja pronto vigiando, para não ser pego desapercebido, diz o texto, porque a volta de Jesus vai ser como um ladrão que não avisa, e a gente precisa estar atento. Vigiar é estar atento. Jesus no Getsêmani, ele disse para os discípulos, olha, vigiai e orai, para que não caís em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Esta vigilância, ela tem que ser constante na nossa vida, para a gente não ficar desapercebido com as coisas, para a gente não ser enganado com as situações. Jesus está dizendo, olha, fique pronto, porque vocês não sabem, vigie. Se o dono da casa vigiasse, o ladrão não o levaria, não pegaria ele desapercebido. E o que Jesus está nos alertando hoje, é que nós precisamos estar vigiando, para que a volta de Jesus não pegue nós desapercebido. Para que quando Jesus chegar e bradar os nossos nomes, tocar a trombeta, a gente não esteja, perdendo, não estamos vigiando, porque estamos com os olhos em outros lugares. E o vigia ele tem que estar, a Bíblia fala que o sentinela, que é o vigia, ele está em cima da torre, e ele está em todo momento aguardando. Ele passa a noite vigiando para que não aconteça nada, ele tem que estar atento. Mas se o vigia dorme, se o sentinela dorme, a cidade é invadida e ele não avisa, ele não percebe. E o que Jesus está trazendo para nós é exatamente isso. Como que nós estamos vigiando, irmãos? Porque aqui, para não ser desapercebido, é que tem coisas que vão nos distraindo. Quando a gente para de vigiar, é porque nós nos distraímos com algumas coisas. Tem distrações que nos faz perder a realidade, ou o que é mais importante, que é o quê? A expectativa da vinda de Jesus. Nós estamos aqui e temos que ter essa expectativa. Jesus está voltando, Jesus irá retornar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Pode ser no raiar das nuvens, mas pode ser que nós saiamos daqui e um acidente e você, pronto, acabou. E não vai dar tempo.
Sabe, na maioria das vezes não dá tempo de se preparar, você precisa estar vigiando sempre, em constante vigilância, olhando para as nossas vidas, olhando para dentro de nós e imaginando, será que realmente eu estou pronto para quando Jesus me chamar? Vigie nas situações do dia a dia. A gente passa a vida correndo, buscando tantas coisas e não estamos mais vigilantes a respeito da volta de Jesus. Nós vamos em alguns lugares, nós vamos em alguns cultos, onde se fala de tudo. Eu costumo dizer que hoje nós estamos parecendo um testemunho de Jeová. Estamos se preparando para viver na terra. Então as pessoas correm para viver na terra. Se preparam, não estou dizendo que você não precisa, mas você vê, as nossas correrias é porque a gente precisa ter um carro, a gente precisa fazer faculdade, a gente precisa construir uma casa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, mas quantas das vezes a gente para e fala, se Jesus voltar, como que eu estou? Se for hoje, como que ele vai me encontrar? Ele vai me encontrar vigilante ou vai me encontrar desapercebido, distraído com tantas coisas? Essas coisas são distrações. Vê o servo aqui na outra, a partir do verso 45, ele se distraiu com o quê? Com comer, com beber, com embriagar-se. As coisas do mundo tirou dele, daquilo que ele precisava fazer. E nós precisamos tomar cuidado para que as coisas deste mundo também não tirem de nós essa percepção de que nós estamos aqui de passagem e de que nós estamos aqui apenas aguardando a vinda de Jesus. E ele está dizendo, olha, quando ele voltar, será que ele vai nos encontrar vigiando ou vai nos encontrar desapercebidos? Esteja pronto, vigiando. Um texto em Hebreus diz que a gente tem que tomar cuidado com os embaraços e do pecado que tão perto nos rodeia. Tem coisa, irmãos, que não é pecado, mas é embaraço. Sabe, vai te amarrando, e se a gente não vigiar, os embaraços vai nos levar para o pecado. Mas percebeu? Não é pecado você assistir televisão, mas se você não tomar cuidado, ele vai te embaraçar, porque a gente perde 3, 4, 5 horas vendo televisão, e aí a gente não consegue ter tempo de ler Bíblia. Aí a gente não consegue ter tempo de orar. Meia hora de oração é sacrificante, mas a gente perde 3, 4 horas vendo televisão. Usar o seu celular, ficar lá no Instagram, ver as coisas, não é pecado. Mas se você não tomar cuidado, se torna um embaraço. Porque a gente perde tempo naquilo lá e não vigia. Vigiar até naquilo que nós estamos vendo. Sabe, porque tem hora que, você está lá rolando os feedzinhos lá, vendo os rios, e daqui a pouco aparecem umas coisas meio... E aí o olho bate e não adianta. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Tem uma natureza pecaminosa e a gente para... E bate o olho e a gente vai se embaraçando com as coisas. Se embaraçando, tomando conta da vida de quem a gente nem conhece. Sabe? Uns embaraços que a gente vai levando na vida, O Instagram hoje a gente é íntimo de todo mundo. A gente nem sabe quem é a pessoa, mas nós achamos que somos... Ontem eu estava falando com as meninas aqui... Não sei, foi na porta de casa. Esses dias eu estava indo para o hospital, o João estava internado, lá, o Olivia vai lembrar. Eu estava indo para o hospital, o João estava internado, e eu estava indo no trem, e entrou umas 3 moças em Guaianazes, e elas foram de Guaianazes até o Tatuapé, falando da vida do Zé Felipe, da Virgínia, e ela chamou de Poli. Falei, meu Deus, ela era íntima, conhece, porque... Mas parecia que ela era amiga. Parecia que ela era íntima da família ali. E, sabe, contando. Porque fulano falou isso, porque a outra não. Olha, a Poli ficou triste porque não sei quem. Eu falei, meu Deus do céu, quem... Eu fui até procurar quem era a tal da Poli. Depois que até eu me interessei. Cheguei no hospital e falei, quem é essa Poli, Jesus?
Ela falou, não, porque... E ela sabia, não, porque essa... A mãe, não, a outra falou, não, mas a Paula é a mãe de Zé Felipe. Não, não é, a mãe de Zé Felipe é outra, e não sei o quê. E eu falei, Jesus amado. Mas você vê, a gente vai. Você vê quanto... Pega aí, né, agora está o BBB, né? Você vê quantas pessoas que passam, tem fóruns para discutir sobre o que aconteceu na semana, quem foi para o paredão, quem foi eliminado, por que foi eliminado. E as pessoas perdem horas discutindo. E às vezes a gente, como crentes em Jesus, que estamos esperando a vinda de Jesus, nós não vigiamos e ficamos discutindo também essas mesmas coisas, perdendo tempo com coisas que não nos edificam. Aí Jesus está dizendo, olha, vigia. Vigia porque Jesus pode chegar nessa hora. E às vezes, né, nessas coisinhas, a gente fala mal, a gente fofoca, a gente... toma partido de coisa que... E Jesus está olhando para meu filho, não foi para isso que eu te chamei, não. Vigia. Vigia porque você não sabe a hora. E ele pode nos pegar como nós estamos desapercebidos. Gastando tempo em coisas que não são relevantes para o reino de Deus. E não é relevante para a nossa vida. Não nos edifica. E tem coisa que não nos edifica, então a gente tem que abandonar. Tem que deixar, temos que tomar cuidado, porque... Jesus está à porta. E Ele pode chegar numa hora que nós não estamos vigiando, nós estamos distraídos com as coisas deste mundo. E o diabo, ele é mestre em nos distrair. Lembra quando Davi caiu? Israel estava em guerra. Era a época dos reis saírem à guerra. Era para Davi estar lá no campo guerreando. Mas Davi falou, não, vou mandar o exército, eu vou ficar aqui no palácio. E no palácio, sem fazer nada, distraído, que ele bateu o olho aonde não devia olhar. E pegou lá, né, a Betseba tomando banho, toda à vontade. E vocês sabem o final da história. Mas o que aconteceu? Davi estava distraído. Davi não estava vigiando, estava fora do lugar. E às vezes, irmãos, nós não estamos vigiando. Passamos algumas coisas na vida, não estamos vigiando e daqui a pouco caímos num buraco. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Começa de uma coisinha aqui, uma coisinha insignificante, daqui a pouco nós vamos ver e estamos enredados em muitas coisas. E aí os embaraços já nos amarrou totalmente, a gente não consegue mais se movimentar. O texto diz que eles tinham que estar preparados, com as vestes amarradas para quando o Senhor chamasse, eles estivessem prontos. Com a luz acesa, tem que vigiar. Como que está a sua luz espiritual? A luz aqui é como que está a sua luz espiritual. É prontidão para servir em todos os aspectos. Sabe? Como que eu estou no reino de Deus? Como que é a minha prontidão no servir? E aí vai para a outra parte, esteja pronto servindo. Porque a outra parábola, quando Pedro pergunta, Jesus diz, olha, eu deixei vocês como responsável para cuidar dos outros servos, para alimentá-los. Mas esse servo olhou e disse, o Senhor está demorando demais, eu vou viver do meu jeito. Vou beber, vou me embriagar, vou comer, vou fazer tudo, porque o Senhor não vai voltar mesmo. E aí ele começou a viver para si mesmo. A ideia dessa parábola aqui é Jesus dizendo, olha, eu confiei algo na mão do servo, mas esse servo começou a pensar somente em si mesmo. Ele se tornou egoísta. Ele se tornou escravo do seu próprio desejo. Se tornou escravo do seu próprio ego. Ele começou a pensar só em si. Ele disse o quê? Agora eu estou por cima mesmo, vou bater nos outros escravinhos menor. Vou bater nos criados, nas criadas. Vou comer à vontade. O Senhor não está aqui mesmo. Viu aquela história que diz quando o gato sai, o rato faz a festa? Já viu aquela coisa quando o pai e a mãe, né, segura, tem muita coisa e não deixa o filho comer e tal. Mas o dia que o pai e a mãe viram as costas, o menino entra na geladeira e come doce, e faz, quando chega, tá... É mais ou menos isso que aconteceu com o servo. Quando ele percebeu que estava sozinho, ele falou, agora eu vou... E ele
começou a viver uma vida de forma egoísta, com a ideia de que o Senhor não irá mais voltar. E às vezes nós estamos vivendo dessa mesma maneira, olhando para a vida, dizendo, não, Jesus não vai voltar mais não, e vivemos uma vida egoísta, pensando somente em nós. Lembra do primeiro? Ele pensou o quê? Meus frutos, vou melhorar o meu celeiro, vou guardar, tudo que ele falou era meu. Meu. E às vezes nós vivemos nessa mesma situação, minha vida, minhas coisas, tudo é meu, e ele começa a viver uma vida egoísta e não tem mais a expectativa da volta do Senhor. E o Senhor chega, Jesus disse, olha, o Senhor desse servo vai chegar numa hora que ele não está esperando. E quando ele chegar, vai encontrar ele totalmente despreparado, servindo de qualquer jeito. E o que eu quero trazer para nós nessa noite, esteja pronto servindo, é exatamente isso, olha, é esperando o Senhor, mas servindo da maneira correta, fazendo a coisa certa. O Senhor disse, olha, ele deixou uma responsabilidade para aquele servo, alimentar os outros servos, mas ele achou que isso não era, vou primeiro alimentar eu. E o Senhor nos deixou uma responsabilidade, nós estamos aqui no reino de Deus para cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros. Alimentar é isso, como que eu estou servindo no reino de Deus e servindo ao outro? Como que eu sirvo ao outro? Como que eu estou cuidando? Porque esse servo tinha que cuidar dos outros servos, mas ele resolveu fazer o quê? Bater, espancar. E se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós batemos, nós espancamos. Ah, eu não bato em ninguém, não, mas a nossa língua bate. Com as nossas palavras a gente surra o outro, a gente guarda mágoa no coração. Já viu? Eu odeio fulano. Fulano, olha, se chegar perto de mim, esse eu não suporto. Mas nós estamos dentro da mesma família. Aí João escrevendo lá na sua carta, ele diz que se a gente diz que odeia o nosso irmão, o amor de Deus não está em nós. Se eu não suporto o meu irmão, João está dizendo, olha, o amor de Deus não está em você, tem alguma coisa errada. Você entende? É isso daqui, é o servo, ele começou a viver para si mesmo. E às vezes nós fulano não me desce. Já ouviram essa expressão? Fulano não me desce. E os nordestinos falam, não me desce nem com farinha. Mas aí o crente tem que descer com farinha, com amor, com graça. Porque é isso que Jesus quer de nós. Senão ele vai encontrar nós, quando ele voltar, ele vai nos encontrar como esse servo aqui, ó, fazendo as coisas que ele não deixou, que ele não mandou. Ele mandou o quê? Nós amarmos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento de Jesus. E o texto continua dizendo assim, ó, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E é que eu sempre falo para os irmãos aqui, para a igreja, a gente sabe qual que é a vontade do Senhor. É que é difícil a gente, ontem nós estávamos lá em casa conversando com os jovens e eu falei isso, né? Tá lá, Jesus falou o quê? Perdoa. Ah, mas aí perdoar é difícil. Porque fulano que falou de mim. Fulano que começou a guerra. E eu estava quietinho no meu canto. Mas fulano começou, então eu agora vou ter que perdoar de jeito nenhum. Mas Jesus disse o quê? Se você vier trazer a sua oferta, lê depois Mateus 5. Se você vier trazer a sua oferta no altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Jesus não falou, olha, se lembrar que seu irmão, que você tem alguma coisa contra o seu irmão. Não, se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você faz o quê? Deixa a oferta no altar, volta, reconcilia com seu irmão no caminho, depois você vem e apresenta a sua oferta.
Jesus, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você tem que ir até o seu irmão e resolver o problema para depois você vir apresentar a oferta. Mas aí nós achamos que podemos chegar aqui fazendo do nosso jeito, porque não, Deus hoje deu uma melhoradinha. Sabe, se nós não começarmos a obedecer o que a Bíblia nos ensina, e eu sei que é difícil, quando eu falo aqui, irmãos, estou falando para vocês que é fácil. Já contei aqui. Eu tive que sair e ir lá pedir perdão para uma pessoa que pegou o meu dinheiro. E não pagou. E não era R$100, era um valor. E aí, tem que perdoar. E você acha que foi fácil? Que eu não tive que lutar com as minhas vontades, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Por quê? Mas eu precisava obedecer o quê? A palavra de Deus. E às vezes nós, para obedecer, para ser esse servo, senão a gente vira esse servo aqui, que o Senhor deu uma ordem, mas ele vai viver a vida de qualquer jeito, e o Senhor vai chegar numa hora que ele não está esperando, porque a gente sabe assim, a gente fica, não, amanhã eu resolvo. Não, Jesus, o Senhor sabe, já viu? Não, Deus está trabalhando ainda no meu coração, e eu preciso de um tempo, e Deus está dizendo, vai chegar, às vezes não vai ter tempo. Possa ser que você não tenha tempo de resolver, o tempo é hoje, agora, é o momento. O dia é o de hoje, para resolver as questões que a gente vai deixando para amanhã. Amanhã eu peço perdão, não, amanhã eu paro de fazer, amanhã, e possa ser que amanhã nunca chega. Tem muita gente que o amanhã não chegou. E ele foi pego desapercebido, sem fazer a vontade do Senhor. Então, esteja pronto servindo, esteja pronto. Sabe, a outra coisa que eu quero trazer na noite de hoje, para a gente caminhar para o final, é esteja pronto em todo tempo. Você é crente. E o crente tem que andar pronto. Como eu falei do pastor lá do início, que dormia de roupa, a gente tem que estar vestido espiritualmente sempre, porque vai ter dia que não vai dar para correr para canto nenhum. Já percebeu? A gente fica assim, não, olha, eu estou com um problema, eu vou ligar para o pastor ora. Ah, não, olha, a irmã fulana ora, não, aquela irmã. E o dia que não der para você ligar para o pastor, que não der para você ligar para a irmã, está lá, você tem que... Sabe, você está lá no seu vizinho, está lá na sua vizinhança, acontece um problema lá, e o vizinho chama você não tem como ligar para o pastor, você não tem como chamar a irmã, é você que tem que ir lá orar. A pessoa está sofrendo, passando uma situação difícil, e chega para você que tem que estar pronto para dar uma palavra de conforto, de consolo, você tem que estar pronto, porque você não vai ter oportunidades de se preparar, e a gente, sabe, vai deixando, não, amanhã eu me preparo, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu começo a orar, amanhã eu começo, e pode ser que chega a situação e você está pego desapercebido, despreparado. Então nesta noite o que o Senhor Jesus está chamando nós, é para que nós começamos a nos preparar. Um texto de Amós diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Senhor. As virgens estavam preparadas, tinham azeite de sobra, elas tinham reserva. Como que nós estamos, irmãos, para estas coisas? Como que nós estamos nos preparando no dia a dia, nas coisas do reino de Deus? Porque a gente se prepara para as outras coisas, a gente se prepara para tudo, mas como nós estamos se preparando no reino de Deus? Como que nós estamos nos preparando se você chegar? Você está lá no hospital e de repente alguém chama você para orar e você vai fazer o quê? Ai, desculpa, eu não sei orar. Crente não sabe orar? A pessoa pede uma palavra de conforto, aí você vai citar o quê? As frasinhas de efeito do Instagram?
pensamento do filósofo, você vai usar a palavra de Deus? Você está preparado para usar? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. E ela é uma espada que a gente tem que estar preparado. Ó, esteja pronto. Apresente-te a Deus como obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Sabe, a gente imagina que o obreiro é só, né, o pastor. É o pastor, é o diácono, né? Todos nós aqui somos obreiros da casa de Deus, do reino de Deus. E você tem que saber manejar a palavra. Tem que estar pronto para a hora que Pedro diz assim, olha, esteja pronto para falar, para dizer a respeito da sua fé. Com mansidão, quando você for questionado sobre a sua fé, você precisa saber falar, defender a fé, defender o evangelho. Agora já viu, como a gente está sempre despreparado muitas das vezes, as pessoas estão falando mal de nós, falando mal da igreja, falando mal, aí a gente se encolhe, fica... Tem uns que nem se encolhem, entra junto e fala, é verdade mesmo, tem uns pastores que não valem nada, é isso mesmo, aqui, igreja, olha, eu vou para a igreja, mas olha, não, é difícil, em vez de se defender, porque nós não estamos preparados, nós não sabemos como vamos, e a gente é pego, sabe assim, ó, desapercebido, igual esses servos aqui. Jesus disse, olha, estai vigiante, estai vigilante, vigiai, se prepara, serve da melhor maneira. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que ele irá aparecer. Ninguém sabe a hora que o Senhor há de vir. E ele pode chegar numa hora que ninguém esteja esperando, e como eu disse, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de correr para pedir perdão. Não vai dar tempo para resolver os problemas. Sabe, a gente vai acumulando problema, vai acumulando situações, e o Senhor pode chegar numa hora e você não vai ter como... Jesus, espera aí, tá? Eu vou ali resolver... Vou pagar a dívida que eu deixei ali no... Jesus, eu vou ali resolver o problema com a irmã que eu não resolvi. Espera aqui que não vai dar tempo. Ô Jesus, eu vou fazer isso aqui agora. Não vai dar tempo. Jesus diz, a hora que o Filho do Homem chegar, não vai dar tempo. Ou você esteja pronto, preparado, ou na hora que ele chegar, você não vai conseguir. Pode ser quando tocar a trombeta, ou pode ser na vida, no dia a dia. A morte é algo inesperado, irmãos. A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer e que Jesus vai voltar. E nas duas nós temos que estar preparados. Sabe, não vai chegar o dia que qualquer um de nós vamos morrer. E pode ser... A pessoa está bem, e daqui a pouco você só escuta a notícia, fulano morreu. Essa semana passada, né, Miguel? Irmão José, ali, vô da Maiara, né, comprou um negócio lá no Miguel, foi para casa, nesse caminho da casa do Miguel, ele mora na esquina ali da casa do Miguel, esse caminho da casa, ali do comércio do Miguel, para a casa dele, ele passou mal e morreu. Bem, com saúde, inesperado. A pessoa olhou e falou, mas ele estava bem, estava... Porque não temos. Ou nós estamos preparados, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Esses dias eu vi um vídeo, rapaz estacionou de moto, esperando o farol abrir, tinha 3 motos, uma do lado da outra. Um carro veio, do jeito que ele veio, ele pegou uma das motos assim e jogou o rapaz longe. Os outros 2 estavam do lado, olhou assim, falou, foi. E aí hoje o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar e está querendo nos trazer para nós, irmãos, você está pronto? Esteja pronto.
pronto para qualquer momento, pode ser hoje. Se você tem coisas para resolver, resolva hoje. Sabe, sai daqui, pega o seu telefone, pega o seu celular, manda mensagem, liga, pede perdão, reconcilie. Se tem uma coisa que você precisa fazer, um bem que você precisa fazer, faça hoje, não deixe, porque talvez você não vai ter outra oportunidade. Não estou aqui colocando medo em ninguém, mas é a necessidade da gente estar pronto. Não deixa para resolver. Sabe, vai carregando, problema com o pai, com a mãe, confusão, e deixa lá, e não resolve. Resolva. Não é vergonhoso pedir perdão, vergonhoso é Jesus olhar e falar, não te conheço. Vergonhoso é não ouvir a voz de Jesus quando Ele chamar. Vergonhoso é ser pego desapercebido porque nós não quisemos lidar com os nossos orgulhos. Então a palavra de Deus para nós na noite de hoje é: esteja pronto. Como é que você está diante de Deus? Já resolveu a sua situação com Deus? Já resolveu a situação com seu parente, com aquela pessoa que te machucou, que te feriu, com aquele que está te devendo, que pegou dinheiro emprestado e não pagou? Você já resolveu? Ou você pegou o dinheiro emprestado e não pagou? Vai lá e pague, resolva. Comprou e esqueceu de pagar, porque crente esquece de pagar, mas lembra hoje, vai lá e pague, resolva, esteja pronto, sabe, deixa tudo pronto, porque você não sabe o dia e nem a hora. Eu vou terminar contando sobre a minha avó. Minha avó faleceu com 96 anos de idade. E ela, um dia antes dela falecer, ela chamou minha mãe, deixou o número da senha do cartão, deixou o cartão, pegou as contas, falou: minha filha, está aqui, você tem essas contas para pagar, se eu não, você pague. As pessoas, usaram lá o nome da minha avó, gastaram o dinheiro dela, mas ela foi lá, fez acordo, pagou da sua aposentadoria, que era um salário mínimo, mas ela, para ir embora, com tudo resolvido. Deixou o dinheiro até do caixão. Estava pronta. Sabe, não deixou nada para trás. E nós precisamos caminhar dessa mesma maneira, com essa expectativa de todo dia. Resolva o problema do dia. É por isso que Paulo em Efésios diz: não deixe, não deixe a ira passar, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A ira é isso, resolve no dia. Resolve hoje. Deixa tudo resolvido hoje, porque você não sabe como vai ser o amanhã. Eu espero que cada um de nós possa fazer essa reflexão na noite de hoje. Como que nós estamos diante de Deus? Porque Jesus vai voltar, isso é certo. Jesus há de voltar, isso é certo. Alguns vão estar prontos e outros não. Peço a Deus, oro a Deus que nós que aqui estamos nesta noite, estejamos no grupo dos que estão prontos. Para que não venhamos ser pego desapercebido. Cinge os vossos lombos, acende as vossas candeias, se preocupe um pouco menos com as coisas desta vida e comece a olhar para o céu.
Porque em breve Jesus há de voltar. Em breve Jesus há de voltar e nós precisamos estar pronto, preparado para encontrar com Ele. E quando encontrar com Ele, ouvir da sua boca, servo bom e fiel, adentra o reino do seu Senhor. Mas ai daqueles que ouvir, servo infiel, apartai-vos de mim, para o castigo eterno. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença e fomos ministrados